Olá, ouvintes do mais um O Podcast. Voltamos para o episódio número 2 da quarta temporada. Se você... Nossa, tipo assim, como assim quarta temporada? Segundo vídeo do canal, pra quem tá no YouTube. Segundo vídeo do canal, mas a gente já tinha começado no Spotify. E então, se você quiser revisitar os outros episódios, fique à vontade. Mas esse episódio aqui, em especial, eu vou trazer um dilema tiktokiano que tive. Estava eu... Dilema tiktokiano. Gostou? Muito bom. Estava eu passeando pelo TikTok e eu me deparo com a trend chamada Sephora Kids. Quando você falou Sephora Kids primeiro, me remeteu a uma linha de coisas pra criança da Sephora. Tipo, Não! Sephora ou Sephora? Fica aí, né, um questionamento. Sephora, a gente é brasileiro? Eu acho que o R, o Ra, ele é bom. Acho que É a gente bom. tem que aproveitar. Também acho. Vai. Enfim. Vai que é tua. E aí me deparei com o fenômeno Sephora Kids. Que eu acho que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo, nos vendo, já estejam íntimas desse tópico, que é basicamente crianças entre 8 e 9 anos que vão na Sephora. E aí provam todos os testers e tipo assim, deixam a loja uma bagunça, faz a loja um grande parque de diversão. E isso incomoda muito as pessoas na vida presencial. Entendo que incomoda as lojistas, porque quem vai limpar a bagunça são elas. Sim. Mas a presença de crianças tem incomodado as pessoas. E aí eu queria levantar um ponto que... Por que a presença delas no espaço físico incomoda tanto e a presença digital muitas vezes não? Mais um O Podcast. E é muito louco também, porque acaba que a gente até espetaculariza, não sei se essa palavra existe, mas a presença delas, né, nas redes sociais. Porque, tipo assim, quando a gente vê uma criança reproduzindo um comportamento de um adulto, acaba virando espetáculo ali, né? Ganha 1 milhão de seguidores, os pais, obviamente, acabam se aproveitando, né, surfando ali na onda do sucesso da criança. E aí é muito bizarro, porque aí acaba que elas reproduzem comportamentos cada vez mais adultos, o que é bonitinho também, né, de certa forma, mas a gente tem que entender também o quão problemático é isso, né? A gente não tem filho ainda, mas tendo criança por perto, a gente entende que qualquer coisa que a gente faz, eles acabam querendo imitar, acabam querendo ser como a gente, assim, sabe? Então, é muito complicado a gente pesar isso. Eu acho que a gente tá muito longe de saber quais são os reais efeitos que essa presença digital das crianças vai causar nelas, né? Eu acho que você levanta um ponto interessante, que é a questão de, tipo assim, as crianças querem imitar a gente. Sim. Então, tipo assim, beleza, a gente se incomoda muito com a presença de crianças na Sephora. Mas o que elas estão consumindo nas redes sociais? Elas estão consumindo um monte de pessoas fazendo skincare, tendo uma rotina de exercícios, fazendo sei lá o quê. Elas querem copiar isso, porque a gente acaba se tornando referência. Uhum. E vamos pensar, assim, a gente, pelo menos eu acredito que quem esteja vendo, assistindo a gente, tenha crescido num cenário meio parecido, que seja, a gente teve o privilégio de crescer, de certa forma, offline. Com certeza. Então, com 8 ou 9 anos, a gente não tinha acesso à internet. E ainda assim, com muitas influências midiáticas, né, da TV. Sim. A TV era nossa, só que aí não tava o tempo inteiro na nossa rotina e a gente não ia atrás do conteúdo. O conteúdo vinha até a gente. E eu acho que, de certa forma, tanto na sua casa quanto na minha, era, de certa forma, regulado. Sim. Então, tipo assim, você tinha os horários específicos pra assistir, tinha coisas específicas pra assistir, o que gerava muita revolta também. Minha mãe não me deixava assistir Rebeldes. Então, uma série de coisas que acabavam limitando o nosso acesso àquele espelho, né? E eu acho que a sociedade como um todo acaba sendo muito moldada pra isso, né? Tipo, famosa pergunta pra criança, o que você quer ser quando você crescer? Tipo assim, poxa, eu já sou uma coisa agora, tá? Então, eu acho que é algo... Toma esse mensagem. Porque acaba desvalidando muito o que a criança já é e que ela tá em um processo de construção, assim como nós adultos também estamos em um processo de construção, né? Então acho que uma série de reflexões que a gente não tá preparado pra ter e a gente não tá preparado pra reproduzir também, né? É um reflexo da vivência digital. Porque, pensa, se a gente já é afetado, no último episódio a gente falou sobre a questão do quiet luxury, né? Uhum. E como isso afeta nossas práticas de consumo. Por que isso não afetaria uma criança? Porque o objetivo da criança, pensa quando a gente tem aquele rolê, né? Quando a gente tá crescendo,
a gente não se reconhece como indivíduo, a gente se reconhece no coletivo. E aí tem um momento que a gente se desprende desse, a gente se entende como indivíduo. Sim. Mas ainda a gente se entendendo como indivíduo, a gente quer participar do grupo. Sim, claro. E se o meu grupo tá falando de skincare, tá falando de consumir série X, consumir série Y, eu vou querer participar daquilo. Obviamente. Porque faz parte da natureza humana. E se a gente antes tinha, eu quero ter o mesmo... Minha referência de consumo e tudo mais são os meus amiguinhos do prédio. Minha referência de consumo são os meus amigos da escola, que eles vêm. Que, por exemplo, eu queria porque queria assistir os Flintstones que passavam à noite porque meus amigos da escola assistiam. Mas eu não podia assistir TV à noite. Então, eu não poderia participar daquele diálogo, daquela conversa. Então, se a gente tem uma criança hoje em dia que ela não pode participar de diálogos e conversas, e pensando que os grupos sociais dela não são só offline, eles são virtuais também, como é que ela vai pertencer a esse grupo virtual? Não tem, é impossível, né? E aí, a gente tem os novos pais de crianças que estão crescendo com as redes sociais, e é difícil regular isso porque eles não viveram nas redes sociais. Talvez as crianças que hoje em dia estão crescendo, os adolescentes, crianças que estão crescendo com as redes sociais, com as mídias sociais, eles, não vou dizer que eles vão ter mais jeito, mas talvez uma sabedoria maior porque eles viveram isso. E eu acho também que acaba sendo muito um mecanismo de terceirizar a criação do seu filho também, de certa forma. Claro, não tem filho, não tem tanta propriedade para falar e com certeza tem todas as suas dificuldades. Mas se fala hoje em dia até que as telas são as novas chupetas, né? Então as crianças, né, usavam ali a chupeta para poder ficarem mais calmas e tudo mais. E hoje em dia é a tela. Hoje em dia foi substituído pela tela, que tem consequências ainda piores do que a chupeta, né? Que vai ser ali uma dentição errada, uma coisa assim, pode atrapalhar no apetite, enfim, mas a longo prazo, as consequências de uma rede social ou da própria tela como um todo, né? Tipo, que seja um desenho, que seja uma coisa assim, são muito maiores, assim. E aí, igual você falou, se causa algo na gente, se causa algo ruim na gente, imagina nas crianças, né? Justiça para as crianças, brincadeira. Não, mas eu acho que tem algo, assim, em um aspecto de justiça, e pensando que, por exemplo, para uma criança antigamente fazia novela, ela tinha toda uma questão de você tem que ter assistente social acompanhando, tem uma regulamentação sobre o trabalho infantil, ela não pode passar de tantas horas, não fazer X, Y, Z. Beleza que a gente pode levantar vários aspectos de, foi regulamentado, mas como isso é vistoriado, enfim, isso é outro aspecto, outra questão. Mas hoje em dia a gente tem, nas redes sociais, crianças engajam, assim como pets engajam, crianças engajam, todo mundo acha fofo, todo mundo compartilha, mas tem os pontos de que a gente está compartilhando a imagem de uma criança. Às vezes a gente acha engraçado ou acha fofo uma situação em que a criança, se a gente se colocasse no lugar da criança, a gente ia se sentir ridicularizado, feio. Coloca uma cobrança em cima de uma criança que ela não precisa, tipo ou assim. até indo pra níveis piores, né? Em que a criança aparece com biquíni ou até pelada em alguns vídeos também. E a gente sabe que, né, tem gente de todos os tipos na internet. Todo tipo de fé. Todo tipo de má fé. De má fé, exatamente. E aí é uma exposição que a gente não tem regulamentado ainda, essas exposições, apesar de que é previsto que você não pode expor a criança em situações que a ridicularizem, que ela vai se sentir incomodada. E a gente tem que pensar que uma criança pequena não tem esse poder. Então por que você vai expor? A gente discute tanto, né, sobre o direito da criança, por que a gente não... Antes do seu nascimento, por que a gente não discute, então, a existência delas já ativa ali no cotidiano? Exato. Por que a gente está expondo elas de forma indiscriminada, assim? Sim. E aí, e muitos pais, assim, não querendo condenar pais, não querendo apontar nomes, mas muitos pais usam seus filhos para engajamento. Sim. Porque é fofo. E aí essas crianças, elas param de viver a infância delas. Então a criança viraliza porque come... Você já viu aquela menina que come várias coisas estranhas? Tipo assim, ela adora polvo, adora uns negócios estranhos. Acho que não. Uma loirinha, assim. Mas as coisas não se falam, nossa. Sim. Aí tem essa menina, que aí, tipo, aí a mãe faz vários vídeos, sempre cozinhando várias coisas esquisitas pra menina, e a menina, não, vai. Aí tem a outra lá que tem um vocabulário super desenvolvido. Aí tem a outra que viralizou por falar palavras difíceis. Gente, vou ser sincera, eu acho que essas crianças, eu acho que eu até já falei isso no episódio anterior.
Acho que essas crianças vão passar por um dilema tão grande quando elas crescerem, que é tipo assim, tudo que elas fazem hoje em dia como crianças é extraordinário, mas quando elas forem adultos vai ser um adulto normal. E isso que eu ia falar que é algo que já é naturalmente alimentado pelas redes sociais, né? Então a rede social faz com que a gente queira cada vez mais aprovação. E isso numa criança, assim, sendo alimentado, que bonitinho que você fez, muito bem, é isso mesmo, como povo, é lindo, sabe? Tipo, então ela vai crescer querendo sempre aquele estímulo de uma validação do outro, né? E aí isso pode se repercutir em relacionamentos, a própria convivência social, que aí se torna uma pessoa que vai buscar sempre isso nas relações dela, que não é o que vai ter, né? Tanto de trabalho quanto de relacionamento. Ou uma pessoa que vai ficar, enfim, não vai conseguir lidar com isso e vai acabar se fechando cada vez mais, né? Porque ela não tem aquela aprovação. Então, realmente as cicatrizes para um lado e para o outro são ruins, talvez, né? E antes, eu até lembro quando tinha, sei lá, a Sandy, por exemplo, que nunca mostra o filho. A própria Kate Middleton do príncipe William. Ela não quis mostrar a criança ali nos primeiros dias e tudo mais, e isso era tipo muito, mas que besteira, que não sei o quê. E hoje em dia, tipo assim, claro que eu não sou uma pessoa exposta mediaticamente, mas cara, eu super entendo, porque você não sabe o que tem por trás, quem tá ali por trás, quais são os comentários que você vai receber sobre aquilo, os impactos que isso vai ter na criança, sendo uma criança exposta mediaticamente, porque uma coisa é você ser, outra coisa é o seu filho, que é um indivíduo que ele vai ter suas próprias vontades, suas próprias convicções. Então, eu acho que medir isso é muito importante também, né? Tipo, o quanto a gente vai expor aquele ser humaninho que tá ali, né, que saiu da gente. Então, tem tanto isso de não expor, quanto da consciência de você, beleza, meu filho faz algo extraordinário, tipo, vamos medir a mão? Será que precisa? Sim. Será que é isso mesmo? Será que a criança quer? E eu acho que são poucos os casos, pelo menos ao meu ver, que vão a público para expor os pais, né, que exploram os filhos, né, tipo, que ganham em cima do espetáculo do filho. Hashtag Larissa Manoela. Então, eu acho que agora que tá começando a ter uma consciência maior, porque nem os próprios filhos, mesmo crescendo, tinham a consciência. Porque é aquela realidade que eles achavam que era normal, né? Então, eu não sei se tem uma forma, e até levantando o debate aqui, né, com todo mundo que tá ouvindo também, eu não sei se existe uma forma certa de expor o seu filho na internet. Existe, ou não de... expor naquela. Porque vai muito do pai também. E tem muita criança que pede pra aparecer, né? Vamos pensar, acho que assim, agora uma reflexão. Vamos se colocar como uma criança super exposta na mídia. Mas vamos pensar com o cérebro de uma criança. Tipo, a gente é pequeno, a gente tá na rua, aí chega uma pessoa e fala assim, fulaninho, você! E eu falo, meu Deus, de onde eu conheço essa pessoa? Sim. E aí, até a criança associar de que, tipo assim, cara, o quão eu penso assim, níveis de exposições, eu penso o quão isso afeta. E será que eles associam? Porque eu não sei se as crianças têm noção da dimensão, sabe? Tipo, do que é. Mini influencer em casa. E por falar em mini influencer, fui atrás de dados para construir esse episódio. Sabe quantos influenciadores temos no Brasil? 10,5 milhões. Caraca. A gente pode colocar de onde tiramos esse dado aqui na descrição do episódio. Sim. Mas, cara, é muito. Então, uma perspectiva. Será que esse influenciador e esse nível de exposição dos pais surge pelo motivo de, tipo assim, antes o hit era ser jogador de futebol, cantor, e agora o hit é ser influenciador? E aí não cresce disso? Pode ser. Eu acho que é uma perspectiva. Mas, voltando à questão da Sephora Kids e pensando nessa questão de influências porque de certa forma a gente tá falando de ser exposto e de se expor, né? Que não é a mesma, Giovana, mas enfim. Uma pesquisadora, a Silvana Sarno, e sobre essa questão eu acho que é da pedagogia. Eu vou ver melhor de qualquer forma, a pesquisa dela vai estar linkado aqui embaixo no artigo. Mas ela fala sobre essa exposição das crianças e dos adolescentes a web influenciadores e as mídias sociais, e como essa fase é muito delicada, porque realmente a gente ainda está numa fase muito plástica dos nossos gostos, do que a gente quer e do que a gente vai tornar a nossa personalidade. Então, assim, é realmente
muito delicado, muito delicado. Então, se a gente já discutir a questão, por exemplo, do cyberbullying, o impacto do cyberbullying nas crianças, então, quais são as práticas de consumo que a gente está incentivando? A gente tem um consumo agora muito específico, assim, de geração Z. A gente está pensando, e a gente já está falando de outra geração também, né? Não só da Z, a gente é alfa, né? Acho que é. A gente tá falando de um consumo que vem vinculado a uma mídia social, a uma coisa ali que vai externar. Enfim, tem tantas camadas, E aí, outra pesquisadora, que também vou colocar aqui embaixo, mas agora o nome dela não está na minha cabeça, mas ela fala que ela fez uma pesquisa sobre consumo de mídias e geração Z com pais de crianças e adolescentes de 8 a 22 anos. Entrevistou os pais, entrevistou as crianças, e eles falam sobre o tamanho de exposição deles às redes sociais e afins. E eu acho que eu ia faixa etária, mas enfim, a pesquisa vai estar aqui embaixo. Vai estar no link do episódio também. Mas um ponto em comum que tanto as crianças, isso é cômico até, tanto as crianças quanto os pais chegaram na conclusão a pergunta era, você acredita que o consumo tem que ser mediado, tem que ser controlado? Tanto as crianças quanto os pais responderam sim. Então acho que a gente tem uma chave, um caminho assim, de tipo, vamos controlar o acesso, vamos controlar. Porque o controle em si ele não é ruim, né? Porque qual o discernimento uma criança tem para decidir qual vai consumir ou não? Então acho que é isso, assim. Deve ser muito interessante ser pai nesse novo momento de mundo, assim, não ter crescido com acesso à internet, com acesso tão pequeno na internet, mas eu acho que o caminho é realmente esse, assim, mediar. Exato. Às vezes nem proibir, às vezes, mas tipo assim, mediar pra criança vai acompanhar, né? E eu acho que entra muito na questão também de que, querendo ou não, os pais também, como você falou, né? Os pais também não estão preparados para aquilo. Eles não viveram uma infância com aquilo, então eles não sabem os impactos reais do que as redes sociais vão causar. E ao mesmo tempo, isso de limitar da criança não ter acesso, né? Tipo, as coisas vai tirar ela do convívio social ali, se você limita demais, você tá tirando ela do convívio social dela. E se você regra demais também, gera uma revolta na própria criança, né? E aí entra em uma série de camadas que aí tem que, infelizmente, analisar caso a caso mesmo para poder a gente entender, né? Tipo, qual é o impacto, como que vai ser essa regulação, como vai ser esse acompanhamento. Eu acho que outro impacto também que a gente não conseguiu mensurar ainda foi o fato de que as coisas que a gente vê nas redes sociais dão uma falsa impressão pra gente de que a gente pode tudo, de que a gente consegue tudo. E a gente não analisa o contexto da outra pessoa que tá publicando aquele conteúdo ali às vezes, né? Então, por exemplo, falar de um exemplo da minha bolha também ali nas redes sociais. Na minha timeline do TikTok, às vezes aparece aquela questão da rotina das 5 da manhã, né? Então você acorda 5 horas da manhã, aí você vai tomar um suco verde, você vai fazer exercício físico, você vai ler, tudo antes de começar o seu dia. Só que aí você começa, né? Beleza, eu consigo fazer, se essa pessoa consegue, eu consigo também. Só que aí você vai analisar os contextos, o contexto social, o contexto financeiro, o contexto, enfim, N camadas que a gente acaba não avaliando. E aí, vendo ali o resultado, a gente, óbvio que vai querer aquilo. Dá até mais para outro episódio, hein? Exatamente, dá mesmo. Dessa cobrança, né, que as redes sociais acabam dando na gente. Mas aí, voltando a essa questão de ter a falsa sensação de que a gente pode tudo. Você acha que você pode ter aquela rotina, só que aí você não analisa a sua realidade. Você tem que lavar a louça, você tem que ir pro trabalho mais cedo, você tem que tirar o lixo. Essa galera não tá tirando o lixo, essa galera não tá lavando a louça, não tá arrumando a casa, provavelmente, sabe? Ou às vezes aquilo é um recorte de um dia na vida dela em que ela conseguiu fazer aquilo e ela tá mostrando aquilo como se todos os dias ela conseguisse. E ela tem poder financeiro pra fazer tudo. Uma criança não tem poder financeiro pra fazer nada disso. Mas aí entra também em outros conteúdos. A criança vai olhar alguém se maquiando, alguém fazendo skincare nas redes sociais, ela vai querer fazer aquilo também. E ela vai achar que ela pode. E ela vai procurar a forma que ela tem pra poder fazer aquilo. Ela não tem dinheiro, muito provavelmente. Tem pai que dá cartão, dá dinheiro pra criança comprar o que quiser, mas a maioria delas não vai ter acesso. Ou enfim, a mãe me leva na Sephora pra comprar uma maquiagem. Não vai acontecer isso, mas ela indo lá e vendo aquilo à disposição dela, dá a sensação, eu quero aquilo que eu vi no TikTok, eu quero aquilo que eu vi nas redes sociais. E é engraçado a gente pensar porque quando criança, eu não sei quando que começou isso de ter um sample nas
nas lojas, né? A amostra grátis ali pra você testar o produto. Mas eu não sei, tipo, não lembro de ter algo nesse sentido, alguma notícia que falava disso. O que rolava era os roubos nas lojas americanas, que era de doce, da galera abrir, que eu acho que deve acontecer até hoje, né? Mas, enfim, eu acho que isso sempre existiu. Tipo, tá exposto ali o produto. Então, por que aí entra, né? Por que isso começou a acontecer agora? Das crianças entrarem e quererem usar aqueles produtos. Que aí vem das redes sociais, né? Exatamente. Então, agora a gente vai para aquele momento do episódio, a gente traz dicas, sugestões, que é um além de expectativas. O que você trouxe para nós? Então, o que eu trouxe pra gente é, na verdade, uma educadora parental, que é a Belly, Depois que Pare Duas. Ela compartilha muito da perspectiva dela de criar duas meninas, ela tem filhos pequenos. E eu acho que são perspectivas interessantes sobre uma educação. Tem um nome, né? Eu esqueci o nome agora, mas uma educação educada com as crianças. E, tipo, assim, se trata como indivíduos, Você não simplesmente entende eles como extensões de você. Eles são indivíduos com desejos e vontades particulares. Enfim, é uma educação respeitosa. Muito legal. Ela traz perspectivas também das redes sociais, ela traz os fatos e causas da vida dela, e ela usa disso para poder compartilhar a experiência dela e auxiliar outros pais, e é legal também porque ela se coloca em dilema várias vezes, então, principalmente sobre a exposição das filhas dela a redes sociais, enfim. Acho que todo mundo sempre tem a chave de tudo? Não, mas eu acho que talvez quem seja pai e mãe hoje em dia de crianças pequenas tenha como referência de o que fazer e pense, talvez eu não esteja tão mal assim, porque eu acredito que ser pais nesse novo momento, assim, deve ser bem diferente, bem, não vou dizer esquisito, mas é uma novidade. Que não tem outra referência, né? Não tem outra pessoa que tenha passado pela mesma coisa, né? Exatamente. Outros impactos. A minha indicação vai ser um filme que ficou bem bombadinho aí há um tempo atrás, mas um filme muito bom, muito bem produzido, e a história dele é muito rica também, muito legal, é o Capitão Fantástico. Eu não sei onde ele está disponível hoje em dia. Quando eu assisti há alguns anos atrás, estava disponível no YouTube para alugar, né? Hoje em dia já deve ter em outros streamings e tal. E aí é um cara que basicamente ele cria os filhos sozinho, Tô ligada. Assistiu? Não, eu já vi. Você sabe o contexto. E aí ele queria afastado, né, da sociedade, afastado de qualquer influência de redes sociais, né, muito menos, mas de televisão, de coisas assim, e até de escola. E aí as crianças acabam aprendendo com coisas da natureza, com exemplos que o pai vai dando, que, claro, exige um preparo absurdo também, né. E aí ao longo do filme você vai vendo as inteligências que as crianças que são criadas mais distantes, né, dessas influências midiáticas, elas desenvolvem, assim, porque acaba que no momento do filme tem esse contato dessas crianças que são criadas, né, sem essas influências, com os primos, se eu não me engano, deles que têm, né, exposição a tudo, que têm acesso a absolutamente tudo. E aí dá até uma comparação de inteligência de escola mesmo, tipo, eu acho que ela pergunta sobre a fotossíntese. E aí o menininho que foi criado na floresta conseguiu responder, e aí o priminho que estava na escola e é o melhor aluno da turma não soube responder. Então é bom pra gente ter, né, essa perspectiva. Não tem certo e errado na criação, é mais a perspectiva de cada pai, eu acho, né? Mas é legal pra gente levantar esse debate de, tipo, será que a gente não tá expondo muito as crianças a tudo, né? Se a gente, como a gente falou ao longo do episódio inteiro, se a gente mesmo já sente esses impactos, imagina as nossas crianças, nossos né? vizinhos pequenos. É isso. Então fechamos. Até o próximo episódio. Tchau. Mais um O Podcast.